Bom, pessoal, a gente já começa com essa situação do Augusto Melo porque a repercussão foi gigantesca, né? A partir do momento em que houve a conclusão do inquérito da Polícia Civil de São Paulo, no caso da Vaidbet, entendendo que Augusto Melo e outros diretores deveriam ser indiciados pela polícia. O que é um indiciamento? É, como diz o termo, que você tem ali alguns indícios para que haja uma denúncia no Ministério Público. E aí o promotor de justiça entende ou não se deve dar seguimento, né, ao caso e aí sim tornar Augusto Melo, especialmente Augusto Melo, que é o presidente do Corinthians, como réu de todo o processo. Ele pode simplesmente pedir que as investigações continuem, pedir mais detalhes, ou pode simplesmente arquivar o processo. Diante do apelo popular, eu imagino, e é só uma imaginação mesmo, de que esse assunto vai continuar, né? E que o Ministério Público vai dar andamento nisso, até para a gente entender até onde está tudo isso, né? Até cavar mais, né? Para saber o que mais a gente encontra por trás disso. No momento é um indiciamento. Como ele não é réu, ou muito menos condenado, é um indiciamento, mas é algo que eu já me manifestei aqui ruim, né? O presidente do Corinthians ele está sendo indiciado pela polícia, significa que não é algo positivo, ainda mais pelos crimes que ele está sendo acusado. É uma acusação, o indiciamento é uma acusação de que ele poderia ser autor desses crimes. Lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado. É muito grave mesmo se o presidente do Corinthians estiver envolvido em tudo isso. Ele convocou uma entrevista coletiva para se defender, ao lado do seu advogado pessoal, o Ricardo Cury. Inicialmente, essa entrevista coletiva aconteceria no CT Joaquim Grava, o que eu já achei completamente descabido, porque assim, existiu desde sempre uma tentativa de blindar o futebol de tudo que acontece nos bastidores políticos do clube. Mesmo o Augusto Melo, no meio de todo esse furacão, não queria que isso acontecesse. E aí, como que você marca uma entrevista coletiva para o mesmo ambiente de onde os jogadores estão treinando? E a gente sabe que isso afeta o elenco. Por mais que os caras digam que não. O Fabinho Soldado está fazendo esse exercício de tentar fazer com que os jogadores pensem apenas no futebol, no jogo contra o Galo, no jogo da Sul-Americana na semana que vem, nos seus objetivos, mas não tem como, gente. O presidente do clube está correndo um risco de ser impeachmentado na segunda-feira e está sendo indiciado pela polícia. O que vocês acham que passa na cabeça do jogador de futebol? E aí a gente pode dizer aqui, de carteirinha, por conversar com os atletas, com as pessoas no meio, de dizer para vocês, isso afeta sim. Os caras, eles têm o celular, gente, eles têm acesso a tudo. Se o jogador chegar na entrevista, na zona mista lá e dizer, não, a gente não sabe o que está acontecendo, é mentira. Porque isso é conversado entre eles. E eles se assustam sim. Porque daqui a pouco cai o Augusto, cai mais quem? O Fabinho Soldado vai ter liberdade para trabalhar, que é normalmente o cara da confiança dos atletas, é o cara que faz esse elo, é o cara que contrata eles. Eles acham que daqui a pouco o salário deles não vai cair no quinto dia útil. Quem assumir vai fazer o quê? Vai trocar o treinador? Dificilmente isso vai acontecer, mas gera uma instabilidade, né, gente? Pô, você tem um chefe, você tem um presidente, de repente o cara cai. E aí, ainda mais da maneira, né, como pode ser por um indiciamento, por crimes tão graves. Vocês imaginem que o jogador não pensa nisso? Então, assim, não tem como, tá, gente? Afeta tudo. E aí a entrevista coletiva do Augusto para se defender seria no CT. Nada a ver. Nada a ver, não tem que usar a dependência do clube para se manifestar a respeito de algo que, cara, o Corinthians é vítima. O Corinthians é vítima. Porque se tudo for comprovado, independentemente de serem essas pessoas ou não, o Corinthians foi utilizado, foi usado, o clube, a instituição que tem como a razão de ser o futebol e a sua torcida, o clube foi utilizado para que pessoas saqueiem o clube, para que pessoas assaltem o clube, independentemente se forem essas ou não. A polícia e a justiça que vão definir. Mas o que eu quero dizer é que o Corinthians, em todo esse processo, em torno da sua imagem, da sua credibilidade, ela é vítima. Justo Augusto que disse que queria resgatar a credibilidade do Corinthians perante o mercado, perante o mundo da bola, perante todos. Pois bem, aí
Vem um argumento da assessoria de imprensa no final da manhã, dizendo que a entrevista ela mudaria de local por conta do alto número de jornalistas credenciados. Então, essa entrevista passou para a sala de conferências lá da Neoquímica Arena, que é outro espaço do clube, vamos combinar. Mas foi lá na Neoquímica Arena, onde os jornalistas puderam perguntar ao Augusto tudo o que quiseram, e ele estava lá ao lado do seu advogado. O backdrop, como a gente chama, que é aquele telão atrás, né? O backdrop normalmente é de papel, né? De pano, mas o telão, né? Com o espaço dos patrocinadores, ele estava desligado atrás do Augusto Melo, e não por acaso, porque nenhum patrocinador quis vincular a sua imagem com uma entrevista coletiva de uma defesa de uma acusação tão grave como é a que está acontecendo. Então, o Augusto e o seu advogado, eles deram uma entrevista, isso são só detalhes de bastidores que a gente passa para vocês, né? Com tudo apagado às suas costas. E lá o Augusto Melo, obviamente, se defendeu, se disse indignado com as acusações, disse que não deve nada para ninguém e nem passou pela sua cabeça renunciar, porque isso foi algo que surgiu de ontem para hoje, de uma possibilidade do Augusto renunciar ao cargo, se afastar do comando do clube para que todas as investigações continuassem de uma maneira mais sóbria e tranquila para preservar a credibilidade do clube. E ele em nenhum momento pensou nisso, afirmou isso nessa entrevista e disse que, como não deve nada, não vai renunciar. A Gaviões da Fiel, a principal organizada do Corinthians, que já soltou a mão do Augusto, a gente já falou sobre isso, dizendo que não se oporia a um processo de impeachment mais recentemente, e ele está marcado para a próxima segunda-feira, pediu, inclusive, numa manifestação, que o Augusto renunciasse. Outras torcidas vieram atrás. Das que eu vi, a Gaviões e a Estopim, mas acredito que outras também se manifestaram a respeito disso. Existe uma possibilidade de outros diretores também saírem do comando do clube caso o Augusto não renuncie, mas ele foi taxativo e disse que não irá renunciar. Ele entende como uma manobra política que estão fazendo para derrubá-lo. E ele está no seu direito, existe a presunção de inocência, o indiciamento não é uma condenação, é sim uma acusação, um indício de que ele poderia cometer esses crimes, mas ele se defende dessa maneira. E assim, o Augusto tão inábil em algumas coisas, né, que em determinado momento questionado, né, tem a questão da VaideBet, né, que foi um patrocínio de uma casa de apostas que ninguém conhecia lá naquele momento, e que de repente ganhou a proporção que ganhou, até mesmo pelos valores do contrato e tudo mais. Aí em determinado momento ele usa a seguinte frase: eu não uso bets, não gosto, não tenho esse vício, não apoio. E assim, tá tudo certo, ele tem esse direito e realmente a gente tem que, enfim, entender as pessoas nesse sentido. Agora, a patrocinadora master do clube atual também é uma casa de apostas. Então, faltou um pouquinho de habilidade do presidente nesse sentido aí também, entre outras frases que ele proferiu durante a sua entrevista coletiva. O fato é, ele não vai renunciar. Segunda-feira tem o processo, a votação de impeachment, e ele saindo do cargo, né, sendo destituído, que eu acho que é uma tendência pelos últimos acontecimentos. O Osmar Stabile, o primeiro vice, assume de maneira provisória, até que o Conselho Deliberativo marque uma Assembleia Geral para que o associado ou referende ou devolva Augusto Melo ao poder. Vamos imaginar aqui no cenário de que o associado referende o impeachment e Augusto esteja fora do Corinthians. Haverá uma nova eleição para que esse novo presidente conclua o triênio, ou seja, nos 2 anos seguintes aí, até aí sim uma nova eleição que deve acontecer. Então, esse é o processo, esse é o trâmite que está acontecendo no Corinthians. No meio de tudo isso, tem o jogo contra o Galo, um jogo importantíssimo, porque as duas equipes estão separadas por 2 posições, é isso? O Galo é 9º, uma posição, e o Corinthians 8º, e os dois têm a mesma pontuação, inclusive, 13 pontos. Ou seja, um jogo que define ali quem vai e quem fica. Muito cedo ainda no campeonato, mas importante para você pontuar pensando lá na frente. Jogo na Arena MRV, 9 da noite, e o Corinthians com retornos fundamentais, importantíssimos, essenciais.
Trata-se de Memphis Depay, Rodrigo Garro e o lateral Mateuzinho, que também está de volta depois de um edema na coxa. O Memphis, aquela lesão no tornozelo, ele ficou 3 partidas de fora, tratando para voltar. Acho até que ele teria condições de ser titular, tá? Mas a gente vai tentar montar uma escalação. E o Rodrigo Garro, retornando depois de 2 meses, se eu não me engano, da sua tendinopatia patelar. Ele vai demorar um pouquinho para entrar em forma e antecipando o seu retorno ao que todos previam, né? Ele voltaria no dia 1º de junho apenas contra o Vitória. Tá voltando aí praticamente uma semana antes, o Rodrigo Garro, provavelmente relacionado para o banco de reservas e podendo ganhar alguns minutos. Ou pelo menos, sei lá, já começando a ser relacionado com a turma e tal, a se entrosar. Acho que também vai depender do andar da carruagem, né, das circunstâncias do jogo. Vai que o Corinthians, sei lá, abre um 2-0 contra o Galo, tem um jogo tranquilo, não precisa do Garro, né? Agora, numa situação um pouco mais delicada, talvez o Dorival utilize ele por alguns minutos. Enfim, mas Garro e Memphis de volta é uma senhora boa notícia. Se não a pleno para esse jogo, significa que na sequência o Corinthians vai ter o que há de melhor à disposição. Aliás, só o Gustavo Henrique tá fora por uma lesão. De resto, o Dorival tem todo mundo. E de que maneira ele escala esse time? Porque ele tem o Huracan terça-feira fora de casa, precisando ganhar, pensando na Sul-Americana. O Corinthians quer a Sul-Americana, tá pensando na Sul-Americana, vai escalar titulares na Sul-Americana, vai preservar no Brasileiro ou vai focar no Brasileiro e fazer o contrário na Sula? Não sabemos ainda, não sabemos o que pensa o Dorival. Mas tentando montar esse time, ele tem feito muito o seu 4-1-4-1, né? Uma linha de 4, 5 defensores não, né? Volantes, meio campistas ali, e deixando o Yuri mais isolado no ataque. O que eu não concordo, mas é uma medida que o Dorival tá adotando, com o Ranieri mais à frente, com o Maicon de primeiro volante. Essa é a ideia que o Dorival tem utilizado. Será que ele pode, e aí eu acho que é o que ele deveria fazer, pelo menos começar com o Memphis mais próximo do Yuri, nem que seja o Romero, nem que seja o Tales, se bem que ele utilizou o Romero no último jogo e o Romero não foi esse cara mais próximo do Yuri, porque tudo é uma questão nominal, mas aí quando você vai olhar dentro de campo, ela se desenvolve taticamente. Então daqui a pouco quando você olha a escalação, 4-4-2, Romero e Yuri no ataque. E aí você vai ver o Romero tá jogado lá na ponta direita, na lateral direita praticamente, quase como um ala, e o Yuri tá isolado lá na frente. Então não representou essa proximidade que a gente imaginava do Romero próximo do Yuri. Se ele escalar o Memphis, aí sim. Aí eu acho que muda realmente a configuração, porque aí nós estamos falando de um cara que naturalmente se aproxima do Yuri, fica próximo da área. E foi inclusive onde o Dorival disse que ele rende mais. Palavras do Dorival. Quero usar o Memphis onde ele funciona mais, onde ele rende mais, que é próximo da área. Então, nessa aproximação Memphis e Yuri, o Memphis jogando, aí a gente já tem um pouquinho mais de entrosamento, de tabelamento, e se tiver o Rodrigo Garro, então não vai ter desde o início, acho muito difícil. Mas se tiver aí, aí você tem um esboço do que aconteceu no ano passado, quando esses 3 foram responsáveis por 9 vitórias consecutivas. Mas vamos lá, eu imagino que o Mateuzinho, por exemplo, que ficou um tempinho também, 2 jogos, né, fora por lesão, deixa o Félix Torres. Dá uma sequência pro Félix Alberto Torres, né? Tá jogando demais o Félix Torres na lateral. Dá uma sequência pro cara, vai que, né? Até porque aí você pode usar o Carrilho mais à direita, o José Martínez e tal, né? Fazer o que ele gosta de fazer na profundidade pelo lado direito do campo. Deixa o Félix Torres ali, ele tá indo bem, jogo fora de casa, você precisa ser um pouquinho mais cauteloso, não digo defensivo, mas cauteloso. Vamos lá, Hugo Souza, Félix Torres, Angileri, o André Ramalho e o Kaká, que estão formando uma boa dupla nesse momento, nesse instante, com uma solidez. Vai pegar um adversário mais difícil do que dos últimos jogos, também isso é verdade, porque nos últimos jogos, né, Novo Horizontino, Racing do Uruguai, o Santos, que não oferece tanto perigo assim, né, a gente tá vendo. Então, assim, é o adversário mais complicado do Corinthians nesse recorte recente. O Atlético Mineiro fora de casa. Mas vamos lá. André Ramalho, Kaká e Félix Torres, Angileri. E aí o meio de campo que eu imaginaria como Ranieri, Carrilho, Bidon, Coronado. Não me parece. Então, vamos lá. Maicon, primeiro volante. Ranieri, Carrilho, Bidon, Coronado e Yuri. 4-1-4-1. 4, linha de 4, 1, Maicon. 4, Carrilho, Ranieri, Bidon, Coronado. Com o Maicon sendo esse primeiro volante e Yuri sendo o centroavante. Vocês estão lendo aí o 4-1-4-1.
eu acho que o ideal seria que ele fizesse... Vai lá, vou tentar pensar com a cabeça do Dorival, mas tentando puxar para um pouco do que eu acho que deveria ser. Ok, Maicon de primeiro volante, que é o que ele gosta. Tá, ok. Carrilho, Bidon, Carrilho direita, Bidon esquerda, Coronado ponta do losango, Memphis e Yuri. Tá? Acho que seria um time muito mais equilibrado, mais interessante, mas o Dorival não tem jogado assim. Então, vamos ter que aguardar. Ou o Dorival tem um plano secreto, que a gente não sabe, para transformar o Ranieri num meia, num ponta, o Maicon num volante espetacular, nível seleção, como ele fez com o Alisson no São Paulo, ou ele tá tentando dar murro em ponta de faca e a gente vai perceber ali na frente que não vai dar certo. Então, vamos aguardar para entender porque esse jogo será um teste mais difícil. O Galo não é pouca coisa, tem ótimos jogadores, joga em casa, deu uma recuperada na tabela, começou mal, tava até na zona do rebaixamento nas primeiras rodadas, mas agora já tá ali disputando cabeça a cabeça, vai querer vencer e aí o Corinthians vai ser bem mais exigido. Que Corinthians do Dorival veremos? Não sabemos, mas pô, Memphis e Garro à disposição já muda bastante o cenário. O que vocês acham que vai acontecer? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e comenta também sobre a situação do Augusto e tudo mais, que eu quero ouvi-los. Até a próxima. Tchau!